Beleza, pessoal? Estamos de volta e agora a gente vai falar de reserva legal, mais um tema do Código Florestal. Veja aí na tela. Então, pessoal, legal. Agora a gente continua com o código, mas mudando um pouco de assunto. Agora a gente vai falar de reserva legal, olha só. Só para deixar bem assim claro, pessoal, o código tem três grandes temas, né? Na verdade, são dois grandes temas: área de preservação permanente e reserva legal. São esses dois grandes temas, tá? 90% das questões. Eu vou colocar aqui também obrigação propter rem, tá? A gente já até viu. Obrigação propter rem. Tem um outro assunto que ainda não está caindo em prova, mas pode ser que caia, que é o CAR, Cadastro Ambiental Rural, tá? Mas assim, ele é importante, mas não está caindo ainda em prova. O que realmente cai muito mesmo é APP e reserva legal, e a FGV particularmente gosta muito mesmo de obrigação propter rem, tá? Então a gente vai ver aqui esses três grandes temas aqui: APP, reserva legal e obrigação propter rem. Agora a gente vai tratar da reserva legal. Antes da gente começar a resolver a questão, vamos dar uma olhada aqui na parte teórica necessária. Então, o artigo 3º da Lei 12.651 de 2012, o novo Código, e trata de reserva legal. Qual é o conceito de reserva legal? O que é reserva legal? É a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Aqui já está uma distinção importante, porque eu falei para vocês dos dois grandes temas, APP e reserva legal. E existe aqui uma distinção. A APP é uma área protegida em área urbana e área rural. Agora, a reserva legal é uma área protegida apenas em área rural. Apenas em área rural. Beleza? Então já façam aí essa distinção, tá? O código de cara já coloca isso lá nos conceitos que estão no artigo 3º. Então ele coloca: reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, que é o artigo que trata da reserva legal, a gente vai ver daqui a pouquinho, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. Então a gente pode utilizar de forma econômica, mas de modo sustentável. Os recursos naturais do imóvel rural, olha, novamente vem falando imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Então, esse é o conceito de reserva legal. O que eu chamo mais a atenção de vocês é isso: saber que a reserva legal ela é exigida apenas na área rural, tá? É muito comum cair isso em prova, que aí eles falam assim: ah, reserva legal na área urbana. Tá errado. Na área urbana e rural. Tá errado, porque a reserva legal é somente na área rural. Então lembra o seguinte: reserva legal, área rural. Reserva legal, área rural. Fica cantando isso daí, esse mantra, repetindo isso, que você vai acertar na prova. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no assunto mais específico, tá? Que é o artigo 12, que estava lá naquele conceito, e aí trata da porcentagem. Por quê? A reserva legal, galera, vou fazer aqui uma distinção rápida para vocês, ó. APP e reserva legal. Primeira coisa que eu falei é que a APP é em área urbana e rural, e a reserva legal é só na área rural, né? É o mantra. Agora, a APP depende da localização. Localização. Por exemplo, assim, ao longo dos cursos d'água, ao longo dos cursos d'água, ao redor de nascente, topo de morro, montanha, serra, topo de morro, encosta, né? Uma encosta com declividade superior a 45 graus.
manguezais, restingas e por aí vai, tá? Isso tudo APP. Estou falando aqui de APP, beleza? Então, ao longo dos cursos d'água, depende até da largura do rio. Se o rio for mais largo, a proteção vai ser maior, tá? Um rio mais estreitinho, a proteção é menor. Ao redor de nascente, por exemplo, é um raio mínimo de 50 metros. 50 metros. E nós temos um topo de morro, topo de serra, topo de montanha, encosta, manguezais, restingas, entre outros exemplos. Agora, a reserva legal, ela é uma porcentagem da propriedade rural. Propriedade rural. Então, olha aqui, pessoal. A APP, eu falei para vocês, ela é exigida em área rural e em área urbana. Então, você visita, por exemplo, o sítio de um amigo e você corta um rio na propriedade lá. Ao longo daquele rio, dos dois lados da margem, tem que ter um mínimo ali de proteção. Isso vai depender da largura do rio, tá ok? Isso depende da largura do rio. Pode ser 30 metros, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 200. Então depende, pode ser 500, depende da largura do rio, vai ter a proteção, tá ok? Então um rio de menos de 10 metros, um rio mais estreito, vai ter uma proteção mínima de 30 metros de cada lado, beleza? 30 metros de cada lado. Então, topo de morro, se tiver um topo de morro, é área de preservação permanente, aquele terço superior. Se tiver uma área com altitude acima de 1.800 metros, também é área de preservação permanente. Borda de tabuleiro, no mínimo 100 metros, também é área de preservação permanente. Eu nem coloquei aí, né? Mas tem isso aí também, que eu estou falando agora. Borda de tabuleiro, áreas com altitude acima de 1.800 metros, encostas com declividade acima de 45 graus, tá ok? Isso aqui vai ser área de preservação permanente. Restingas, manguezais, a nascente num raio mínimo de 50 metros é área de preservação permanente. Isso é área de preservação permanente. Isso é na área rural e na área urbana. Ah, professor, mas eu vejo que tem gente que constrói em topo de morro, em encosta, ao longo do rio. Gente, eu sei que existe isso, a maioria tá irregular e alguns conseguem construir, não sei como, né? Os que conseguem é porque tem muita grana, não é mesmo? A gente vê mansões aí no topo e tal, mas geralmente os que estão irregular são pessoas que são de baixa renda, que constroem ali ao longo dos rios, aquele local é proibido, que é área de preservação permanente, ocorre uma enchente e aí acaba alagando tudo ali. Constrói em topo de morro ou encosta, chove muito e aí desmorona, tem deslizamento, é tragédia. Então, por exemplo, área de serra, todo ano tem tragédia. Começa a chover, começa a ter esses problemas nessas áreas de encostas, nessas áreas que o pessoal constrói em topo de morro, por exemplo, né? Já aconteceu várias tragédias no Rio de Janeiro, em regiões serranas, no sul, por exemplo, e em regiões também que tem enchente. Sempre tem esse problema, as pessoas que constroem as suas moradias muito próximas ao rio acabam sofrendo mais. Então, essas áreas são áreas de preservação permanente, né? Elas não são preservadas à toa. Ela tem aquela função ambiental, mas também tem uma função social, tá ok? Tem a função de proteger, por exemplo, os recursos hídricos. Por que tem essa proteção de mata ciliar, que é essa floresta ao longo dos cursos d'água? Por que chama mata ciliar? Para lembrar de cílios, né? Os cílios protegem os nossos olhos, assim como essas matas protegem os rios, para evitar o assoreamento do rio, a erosão, para poder filtrar, às vezes, os poluentes que tem ali, as árvores conseguem fazer isso, enfim. A proteção dos cursos d'água, a proteção das nascentes, a proteção da encosta, do topo de morro, para poder evitar desmoronamento, erosão, etc. Então, isso aí é área de preservação permanente, em área urbana e em área rural. Agora, a reserva legal é só no imóvel rural e é uma porcentagem. Não interessa aqui na reserva legal se é topo de morro, se é isso, se é aquilo, não interessa. É uma porcentagem da propriedade rural e é isso que a gente vai ver agora, beleza? Vejam aí na tela. Então, o que eu expliquei para vocês, né? Coloquei aqui a APP,
que é na área rural e na área urbana. Eu expliquei, né? Das matas ciliares, por exemplo. E a reserva legal, que é uma porcentagem. Aí não interessa, é porcentagem. Só que depende da região do país, tá? Depende da região do país. Deixa eu arrumar isso daqui para não ficar confuso, ó. Puxar a setinha maior. APP aqui, ó. Isso aqui é APP, tá, galera? A reserva legal é uma porcentagem. Então, olha só, todo imóvel rural, galera, tá falando que é todo imóvel rural. Então, esse imóvel pode ser de domínio público ou privado. Tá certo? Tá falando todo. Se a lei falasse imóvel rural, imóvel privado ou imóvel público, beleza, mas não. Tá falando todo, então é público ou privado. Tá? Não tá restringindo. Deve manter com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Então, sem prejuízo daquilo que é exigido como área de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel. Então, se for na Amazônia Legal, é 80% se for área de floresta. Será, né, uma reserva legal com 35% se for área de cerrado, dentro da Amazônia. E será uma reserva legal com 20% se for área de Campos Gerais. Tudo isso dentro da Amazônia. Professor, eu pensei que só tivesse floresta na Amazônia. Não. Na Amazônia nós temos florestas, nós temos cerrado, nós temos até Campos Gerais. Tá ok? Tudo isso dentro da Amazônia legal. Agora, fora da Amazônia legal, qualquer outra região do país, nós teremos uma reserva legal de 20%. Perfeito? Então, olha só, vou esquematizar isso aqui para vocês. Reserva legal. E vou pôr assim, ó. Amazônia legal. Amazônia legal. E demais regiões. Demais regiões. Beleza? Na Amazônia legal vai depender. Você vai ter que ver se é área de floresta, se é área de cerrado ou se é área de Campos Gerais. Campos Gerais. Beleza? Então, se for área de cerrado, nós vamos ter uma reserva legal de 80%. Oh, desculpe, pessoal, se for área de floresta, né? Se for área de floresta, nós vamos ter uma reserva legal de 80%. Se for área de cerrado, será uma reserva legal de 35%. Se for área de Campos Gerais, uma reserva legal de 20%. Agora, se for em qualquer outra região do país, nós teremos uma reserva legal de 20%. Beleza? Tá entendido isso, galera? Olha só. Então aqui, ó, reserva legal é uma porcentagem, tá? Só é exigida na área rural, só na área rural, imóvel ou posse ou propriedade rural. Se for na Amazônia legal, você precisa ver, né, se é floresta. Se é floresta, nós teremos reserva legal de 80%, se for cerrado, uma reserva de 35%, se for Campos Gerais, uma de 20%. Agora, nas demais regiões aqui, teremos uma reserva legal de 20%. Professor, eu quero saber quanto que é a reserva legal em Minas Gerais. 20%, está fora da Amazônia Legal. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, na região sul. Tudo, pessoal, 20%, tá ok? Só se for na Amazônia Legal que nós teremos essa divisão de 80, 35 ou 20. Nas demais regiões, nós teremos 20%. Agora aqui, ó, eu vou desenhar bem pequenininho aqui porque eu estou sem espaço. Eu vou colocar aqui. Ó, só para você ter uma ideia. Imagine que isso aqui seja uma propriedade rural, tá? Tem aqui a casinha do seu Zé, né? Beleza. Nós temos aqui um rio cortando a propriedade. E aqui nós temos, deixa eu arrumar aqui. Nós temos aqui um rio.
e a nascente fica aqui, ó, tá? A nascente fica ali. Ao redor da nascente, nós vamos ter uma área de preservação permanente. Aqui, ó, no mínimo 50 metros, tá? Isso aqui é APP. APP, Área de Preservação Permanente. Não tem nada a ver com reserva legal. Estou só explicando para vocês. Ao longo aqui, ó, do curso d'água, nós temos a mata ciliar. A largura dessa mata ciliar vai depender da largura do rio. Ok? Isso aqui, ó, também é APP, Área de Preservação Permanente. Assim vai acontecer se tiver uma encosta, se tiver um topo de morro, aí vai ter a área de preservação permanente. Agora, vamos fazer a reserva legal dele aqui, ó. Vamos fazer a reserva legal. A reserva legal é uma porcentagem dessa área. Vamos imaginar que ele colocou a reserva legal aqui, ó. Então, imagina que é na região sudeste. Essa reserva legal será de 20%. Beleza? Então, aqui nós temos a reserva legal. Então, eu esquematizei para vocês o que seria a área de preservação permanente e o que seria a reserva legal. Agora, imagina que nós tivéssemos aqui na Amazônia Legal e nós tivéssemos uma área de cerrado. A área de cerrado, 35%, dentro da Amazônia Legal. Agora, imagina que fosse na Amazônia Legal, continua na Amazônia Legal, mas é uma área de floresta. Aí, a maior ainda a reserva legal. A reserva legal seria de 80%, beleza? Não dá nem para desenhar aqui, né, pessoal? Porque seria bem grande. Imagina assim, ó, né? Seria maior que isso, inclusive, tá fora de proporção. Mas só para vocês entenderem. Então, seria 80%, beleza? Então, é isso. Vou pôr aqui como se fosse nas demais regiões do país, 20%, pronto. Então, isso aí seria a reserva legal. Perfeito? Só na área rural. Pronto. Se fosse um imóvel na propriedade urbana, imagine que nós estivéssemos aqui cortando um rio na propriedade urbana. Teria área de preservação permanente, mas não teríamos a reserva legal, porque a reserva legal é só na área rural. Tranquilo? Com isso a gente consegue resolver a nossa questão. Vamos lá. Olha só. A definição dos espaços territoriais especialmente protegidos é fundamental para a manutenção dos processos ecológicos. Sobre o Instituto da Reserva Legal, de acordo com o novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Pode ser instituído em área rural ou urbana. Já começou errado, né, galera? Veja como fica fácil, pessoal. Fala para mim, fica muito fácil, né? Eu não falei para vocês isso, ó. APP é em área rural ou urbana. Beleza. Área rural ou urbana. Agora, a reserva legal é só em posse ou propriedade rural. Reserva legal, propriedade rural. Reserva legal, propriedade rural. Pronto. Então, o cara vem e me fala de reserva legal, tá aqui, ó. Reserva legal, ele tá falando de reserva legal. E aí ele coloca área urbana? Tá errado. Tá vendo? Pode ser instituído em área rural ou urbana? Tá errado. Não precisa nem ler o resto. Letra B. Incide apenas sobre imóveis rurais. Beleza, tá certo. Tá correto. Tá certo. E sua área deve ser mantida sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Bonitinho. Letra B. Letra B já é o gabarito. Beleza? Agora a gente vai só ver as demais alternativas para a gente encontrar os outros erros. Olha só. C. Foi restringida. Já acabou. Não é possível que eu estou passando aqui esse tempo todo ensinando isso para vocês para tratar de algo que foi restringido, né? Então, foi restringida de acordo com a Lei 12.651 de 2012. As propriedades abrangidas... Pessoal, foi restringida... agora que eu vi o que o examinador está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a reserva legal foi restringida somente às propriedades abrangidas por unidades de conservação. Está errado também. Não importa se a propriedade é com unidade de conservação ou sem unidade de conservação, isso não tem nada a ver, o cara inventou isso. Propriedade rural vai ter reserva legal, tá? Letra D. Incide apenas sobre imóveis públicos. Não. Apenas não. O que eu falei para vocês?
toda, olha só como é que está o conceito, ó. Todo imóvel rural, né? Vamos pôr igualzinho tá na lei, ó. Todo imóvel rural. Todo imóvel rural, galera. Todo, público ou privado. Então não é apenas. E aí ele vai, consistindo em área protegida para a preservação da estabilidade. Não, aí ele já, né, misturou tudo. Então ficou letra B. Tranquilo, pessoal? Veja que eu expliquei, dei a matéria completa para vocês aqui sobre reserva legal, mas o que a questão cobrou foi isso aqui, ó. A questão cobrou isso daqui. É aquilo que eu sempre falo. Não menospreze o simples. Às vezes uma informação simples, direta, né? O aluno às vezes olha e fala, né, isso aí tá muito simples, não, isso aí não vai cair na prova não. E aí ele passa batido, ele quer aprender o mais difícil. Só que a banca vai tentar complicar no texto, vai tentar te confundir na interpretação. Mas o que você precisava era isso aqui, ó, saber essa informação. Beleza? Então a gente fecha aqui a questão 4, gabarito letra B. Tranquilo, pessoal? Aqui a gente fez então uma revisão sobre a área de preservação permanente, né? E focou mais na reserva legal, que era o objetivo da questão. Ficou bem tranquila a resolução, né? É só lembrar que reserva legal é exigida para todo imóvel rural. E aí já partir para o abraço e gabaritar a questão, beleza? Tomar uma aguinha aqui e a gente volta daqui a pouco para a próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.